Vamos fazer uma prática bem simples, só de check-in, só de chegada mesmo. Como a Hiroshi Joana Lifax diz, a gente pode recolher a nossa atenção de todos os lugares que não sejam aqui e de todos os tempos que não sejam o agora. Na inspiração e na expiração, a gente solta a tensão dentro do corpo. E assim a gente se solta de todos os conteúdos externos e de todos os conteúdos da mente também. Descansa só na experiência da consciência, o mais livre que for possível nesse momento. Sensações do corpo são uma boa base para a gente fazer isso, que é um campo de sensações não conceituais. E assim a gente abre espaço para se encontrar com a sabedoria da lama. Vamos então, meus amores. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, a gente tá iniciando, né? E lembra que na semana passada ela falou dessa experiência dela escalando, né? E em momentos que assim ela não tinha ideia do que ela ia precisar fazer ali para dar o próximo passo, né? E, e que essa experiência trazia uma abertura para ela, né? Então aí a gente está nesse outro tópico agora. E ela fala que só para encerrar, é importante ter um senso de aventura na vida, porque a nossa situação atual não é diferente daquela em que se escala uma rocha, né? A gente está sempre, na verdade, a gente não sabe o que vem a seguir. A gente imagina que sabe, né? As coisas são mais ou menos estáveis, assim. Tem uma certa estabilidade, né? Mas no fundo, a gente não sabe exatamente como que vai ser o nosso próximo momento aqui. Então vamos lá, próximo tópico que é o momento decisivo. A maneira como respondemos à corrente de experiências momentâneas, né, que surgem momento a momento, e que chamamos de nossa vida, determina o nosso movimento, seja ele em direção à nossa busca habitual por segurança ou em direção ao despertar. Ok. Eu acho que a gente vai demorar para estudar esse livro também, porque as frases são todas muito ricas, né? Olha só, a maneira como nós respondemos à corrente de experiências que surgem momento a momento, né? Momentâneas aqui tem esse sentido. Essas experiências que surgem a cada momento, surgem e desaparecem, né? Mas essa corrente é um fluxo, né, de experiências que surgem momento a momento. Isso nós chamamos de vida. E a maneira como nós respondemos a isso determina o nosso movimento. A gente pode continuar buscando segurança, que é o que habitualmente a gente faz, ou a gente pode se abrir e seguir em direção ao despertar espiritual, né? A tradição budista tem muitas formas de explicar as nossas tendências a recuar diante das experiências, mas todas essas explicações têm algo em comum. Dor e sofrimento se multiplicam quando não somos capazes de nos manter presentes com aquilo que aparece diante de nós. Como é que a gente pode não estar presentes com aquilo que aparece diante de nós, né? A gente pode simplesmente não prestar atenção, né? A gente simplesmente não presta atenção no que está acontecendo,
tá vendo outra coisa, né? E tem alguns estudos que mostram que, alguns estudos não, um estudo especialmente do Matt Killingsworth, na Universidade de Harvard, né? Eles estudaram isso, né? O quanto que a presença simplesmente determina a experiência de bem-estar. Simplesmente a presença, não assim, o que você está fazendo naquela hora, no que você está pensando, simplesmente o fato de estar presente ou não, né? Determina a experiência de bem-estar. É a única variável que eles encontraram que se correlaciona com a experiência de estar bem, né? Então, isso é um dado muito importante, né? E não estar presente, estar pensando em outra coisa, é uma forma de não estar presentes com aquilo que a gente está se apresentando na nossa frente. E isso, como diz a Lama aqui, isso multiplica as nossas dores e sofrimentos, né? Porque o simples fato de não estar atentos ao que está acontecendo naquele momento nos faz sofrer, nos traz uma experiência de menos bem-estar, vamos dizer assim, né? Independente do que a gente pode estar pensando. Eu posso, é um TED. Depois eu passo para vocês, deixa eu marcar as minhas tarefas de casa aqui. Eu vou prometendo, depois eu fico devendo, né? Eu mando o TED do Matt Killingsworth. Então, essa é uma experiência, né? Esse é um ponto. A outra forma de nós não estarmos presentes com aquilo que aparece diante da gente é a gente estar sobrepondo camadas conceituais, né? Então a gente não, ó, a Carol, obviamente já é que a gente estuda esse TED muito, né, na pós do CIB. Então a gente, deixa eu já colocar aqui no nosso grupo. Tem legenda, tá? Não sei se tá com a legenda em português, mas esse TED tem legenda em português. Então, uma forma de a gente não experienciar diretamente o que está sendo apresentado para nós, né? E que a gente faz o tempo inteiro, e vai continuar fazendo até a iluminação, possivelmente, né? É sobrepor camadas de conceitos, né? A nossa mente conceitual, ela pega o que é apresentado para nós e sobrepõe conceitos. Desde o gosto, não gosto, e o neutro, né? Tanto faz, até o conceitos completamente equivocados, por exemplo, que não são nem muito bem desafiados, assim, né? Mas, por exemplo, o conceito de as coisas durarem para sempre, né? A impressão de que as coisas vão durar para sempre, né? Não levar em conta a impermanência das coisas. A gente sobrepõe isso às nossas experiências. Não como é que fala? Intencionalmente, né? Mas a gente sobrepõe. A gente tem essas impressões, né? E com isso várias outras, né? A gente... Não já com vocês, de vocês conhecerem alguém, e aí essa pessoa que vocês conhecem é super parecida com uma outra pessoa que vocês adoram. Aí você fala, nossa, como essa pessoa... Ela me traz uma coisa tão boa, uma lembrança tão boa de uma pessoa que eu adoro. A gente já gosta de saída da pessoa. E ao contrário também, né? A pessoa lembra, tem o azar de lembrar de alguém que a gente odeia. Aí a gente já tem uma... Por quê? A pessoa está recém chegando, quer dizer... É como se né, a vida estivesse nos apresentando algo pela primeira vez. Mas a gente já tem histórias anteriores que a gente vai lá e cola, né? Então, essa também é uma forma de não estar presente com o que está sendo apresentado para a gente. E isso traz sofrimento, com certeza, né? Com certeza. Então é isso. Ó, 270 pessoas destacaram esse trecho aqui. Dor e sofrimento se multiplicam quando não somos capazes de nos manter presentes com aquilo que aparece diante de nós. Quando nos sentimos soterrados pela farta energia de uma experiência, nós colocamos uma tampa sobre ela, tentamos destruí-la, embelezá-la ou reagir a ela de uma maneira ou de outra, né? A gente experiencia alguma coisa, daí a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Ou a gente suprime completamente o que surge dali, ou a gente tenta embelezar, contar uma história bonita, ou a gente tenta destruir, né? Mas a gente reage também às coisas, né? Quando a gente experiencia. Na tradição do Abhidharma budista,
utiliza comovente Abhidharma, vocês lembram que a gente falou, né? Tipo, um estudo da mente. A gente já leu isso aqui semana passada. Mas é o conhecimento espiritual, no sentido de decompor toda a experiência, tudo que possa ser conhecido de modo claro e único. É basicamente como a nossa mente funciona, né? Então, a tradição do Abhidharma budista utiliza a comovente imagem de uma mulher velha e cega para ilustrar esse momento decisivo. Que momento decisivo? Todos, né, os momentos são decisivos, assim, o momento em que as coisas estão sendo apresentadas para nós, né? Então, a gente tem uma cegueira. Essa cegueira simboliza o fato de que a verdade é demais para ela. De fato, essa cegueira ou essa ignorância é sua forma de fuga do descanso natural na plenitude aberta da experiência. Então, a gente sobrepõe conceitos, tenta fazer coisas, reage, porque a gente não dá conta da infinidade de possibilidades que surgem diante de nós o tempo todo. A gente precisa de segurança, a gente precisa de estabilidade, então a gente tenta agir sempre da mesma forma, né? A gente não dá conta da, assim, da completa abertura, assim, completa a infinitude de possibilidades, né? De reação, de não reação até. Essa tendência tem um começo, essa ignorância tem um começo, nós não sabemos. Mas esse exemplo indica que podemos reconhecer essa tendência em cada momento das nossas vidas e saber que temos uma escolha. A gente até conversou semana passada, né? Que todo mundo pergunta para o Alan Wallace quando é que o Sansara começou, lembra que eu contei para vocês? Todos os retiros tem uma pessoa que pergunta, mas quando é que a gente começou essa confusão mesmo? Onde é que a gente se enganou pela primeira vez, né? Isso não dá para saber e nem importa, porque o fato é que cada vez que a gente toma as coisas como certas, como dadas, né? E reage de uma forma habitual, a gente está dando início ao Sansara outra vez, né? Então ela está dizendo aqui, nos convidando a reconhecer essa tendência em cada momento das nossas vidas e saber que temos uma escolha. A menos que vivamos situações que desafiem a nossa mente habitual, como a prática de meditação e retiros em que grande parte das nossas distrações usuais não estão presentes, não é comum que experimentemos essa escolha. A gente tem a sensação de que a gente sabe exatamente o que está acontecendo e a gente sabe exatamente que passo que vai dar no próximo instante, né? Isso é tudo determinado pelos nossos hábitos, pelos nossos karmas, em outras palavras, né? A gente tem tendências muito óbvias para nós, né? Claro que eu vou responder de um jeito, claro que eu não gosto disso, é claro que eu gosto daquilo. É claro que quando eu gosto eu quero puxar para mim, quando eu não gosto eu quero empurrar para longe, é claro, né? E essa clareza toda que a gente tem são exatamente os nossos karmas. A gente não está escolhendo. O Lama Santaini diz que quando a gente segue alegremente alguma tendência nossa, né? A gente se sente muito em casa, a gente está muito em casa assim, com o que está acontecendo, e se sente muito eu, né? Eu sou mesmo essa pessoa que isso, aquilo, aquilo outro, né? A gente está seguindo os nossos karmas nesse momento. Não é que a gente precisa fazer o oposto, né? Não é isso. Não seguir o karma não significa fazer o oposto. Ah, eu sou a pessoa que eu gosto de Coca-Cola com Lama, né? Vamos brincar, eu sou essa pessoa que gosta de Coca-Cola, como se aquilo fosse muito importante. Eu gosto de Coca-Cola, eu sou essa pessoa, isso me define, né? Para não seguir o meu karma, eu preciso começar a tomar Pepsi, né? Eu só preciso tomar consciência, né, disso, escolher mesmo, de fato, né? Esse é sempre o ponto, é escolher, né? Perceber as nossos hábitos, né, que vão nos guiando, assim, e de vez em quando é uma parada e fala, peraí, mas o que a Lama está falando aqui, se a gente não tiver alguma coisa que desafie esses hábitos, se a nossa vida externamente continuar igual, a gente muito tranquilamente vai continuar agindo do mesmo jeito que sempre agiu. É isso que ela está dizendo agora, né? Aí quando você pega e vai para um retiro, e aí não tem mais aquela estrutura externa que favorece a nossa tendência habitual de agir sempre do mesmo jeito, aí a gente pode ser que fala, putz, eu posso escolher, né? O que é tão habitual assim que a gente nem percebe? O problema todo, gente, dessa ignorância, dos nossos é que a gente não enxerga, a gente não vê. É tão habitual que a gente não vê mais. Não é que a gente põe uma coisa, por exemplo,
Aí tem que lembrar não sei do quê. Aí pega e bota um post-it, assim. Aí, sei lá, primeiro dia você vê o post-it. Não é que depois você não vê mais nem o post-it lá? Não é? Porque a gente se habitua. A gente se habitua com tudo nessa vida, com tudo, né? E daí, depois que a gente se habitua, se alguma coisa não der um sacode na gente, a gente continua fazendo, indefinidamente, né? Então, o que ela está dizendo agora aqui é isso, né? Que se a gente, a menos que nós vivamos situações que desafiem a nossa mente habitual, como práticas de meditação, né? Não só retiros longos, né? Mas parar um pouquinho e sentir esses impulsos e não reagir aos impulsos, né? Essa prática de meditação é basicamente isso. Surge um impulso de se coçar, a gente observa o impulso surgindo e não coça. Ou coça, mas enfim, né? Percebe o impulso surgindo, não faz a coisa automaticamente, né? E pode parecer besteira, mas não é besteira, porque o mecanismo é esse: surge um impulso, a gente segue, e a gente vai seguindo, né? Sem nem ter consciência. Quando a gente deixa de seguir um impulso, a gente está ganhando liberdade, né, frente a esse processo aí. Minha amiga Rosemary entrou em um primeiro retiro muitos anos atrás. No instante em que colocou os pés em sua cabana, a perspectiva de encarar de frente, sem distrações, a crueza de sua mente, aquilo se revelou como uma ameaça terrível. Ela rapidamente abriu a porta e simplesmente começou a correr. Enquanto corria mais e mais para dentro do bosque e se distanciava da cabana, uma pergunta surgiu: para onde que eu iria? Na verdade, ela estava fugindo da cabana, né? No fundo, ela estava fugindo da mente. Mas para onde que a gente pode correr para se esconder da nossa própria mente, pessoal? Tem como, né? A nossa mente vai atrás da gente, é meio tem jeito, né? Então, incapaz de responder, voltou para a cabana, né? E assim começou sua aventura de investigação da mente, do desconhecido e de todo o resto. G, só que a gente aqui está estudando tudo isso há tempos, ou há pouco tempo, ou há pouco tempo que seja. Já sabemos qual é a pegadinha, mas parece que mesmo assim continuamos não enxergando ou não transformando nosso caminhar no mundo. Alguma mudança talvez, mas no geral a sensação é de que não aprendemos ou absorvemos muito ainda, me parece, a Ju falou, né? Ah, Juju, eu acho que sim e acho que não, porque assim, algumas coisas a gente já se dá conta, né? Mas outras a gente tá acostumada mesmo, né? A gente tá acomodada nas nossas reações. E talvez a gente realmente precise desafiar mais as nossas reações, né? Ativamente, assim. Porque senão enquanto tudo estiver bem, a gente vai continuar agindo igual, né? E quando tudo estiver mal, a gente vai dar um jeito de melhorar rapidamente para voltar para aquele normal, né? Então, você tem razão, porque é um desafio constante, assim, que a gente precisa se colocar, né? Mas a gente pode perceber, assim, cada reação que a gente tem, cada jeito que a gente tem de lidar com as coisas. A gente poderia parar e pensar que outro jeito que teria, né, para lidar com isso, para responder uma pessoa, sei lá. Mas é um desafio constante mesmo, a menos que a vida venha e te dê um tranco, né? Mas a gente não precisava esperar os trancos da vida, né? Mas, Ju, a gente precisa tomar cuidado também de não subestimar as mudanças que já aconteceram na nossa vida, sabe? Porque isso não ajuda a gente, né? Isso é como se a gente perdesse uma chance de se regozijar com as nossas próprias transformações, né? Isso é uma prática muito importante de reconhecer as nossas próprias transformações, né? Fala, Diogo. Claro que pode. Tá me Pode ouvindo? abrir o microfone. Claro, sim, pode falar. É, eu fico pensando muito sobre esse lance que você falou sobre o impulso, né? Então, a gente tem um impulso, a gente tem a escolha de seguir o impulso ou não. E aí, quando a gente não reage, tipo, a se coçar, a gente ganha liberdade. Aí eu fico pensando assim, né? Eu tenho muitos impulsos que são kármicos. Tipo, consumir notícias de política. Eu fico piradão nisso, assim. Eu sinto que meu sofrimento e minha instabilidade mental, ele aumenta muito quando eu sigo esses impulsos. Acontecem várias coisas ruins na minha vida em função desse traço kármico. Aí se eu fico assim 10 dias, faço um voto, não vou consumir notícias.
vou só me concentrar nos ensinamentos do Lama. Aí minha vida melhora muito, assim. Mas eventualmente eu tenho uma recaída. E eu fico me perguntando quando que eu vou, não seguindo esse impulso, essa semente kármica ela vai deixar de existir, assim. Quando que não reagir ao impulso, quando que chega naquele momento, o que que a gente tem que fazer para que a gente não tenha mais o impulso, sabe? Então, eu acho que a gente vai ganhando liberações, né? Não é tudo ou nada, assim, mas a gente vai se libertando de alguns desses impulsos, né? Mas de uma forma definitiva, só quando a gente atinge iluminação, Diogo, né? Antes disso. Mas tem formas diferentes de a gente lidar com os impulsos, né? Um é por disciplina a gente não fazer, que é o que você está dizendo. Ah, eu não vou consumir notícia, né? O outro tem os antídotos também. Você pode falar assim, eu vou consumir, eu vou ler as notícias e vou praticar bondade amorosa com todos os envolvidos na notícia. Isso é uma outra forma, você não está deixando de se expor ao estímulo, né? Mas você está lidando com ele de outro jeito. Mas ainda né, um antídoto, você tá sobrepondo uma outra atitude, que é maravilhosa também de treinar, né? Porque ela é mais próxima da realidade, inclusive, né? Assim, que por mais que as pessoas estejam se atrapalhando na política, onde for, porque a política é só um exemplo, né? Por isso que não adianta fugir, porque vai ter outras situações que vão ser parecidas, né? Pessoas que estão agindo de uma forma diferente do que você acha que deveria ser e causando sofrimento. Não é só na política que isso acontece, né? Na política, claro que é fácil de ver isso. Mas tem esse jogo acontecendo. Você está vendo alguma coisa que é diferente do que você acha que deveria ser e você reage passando mal, né, com aquilo. Então, bom, Sansara é assim, né? Como diz o Geshe Pende, se você estivesse vivendo numa terra pura e alguém estivesse aprontando na política, aí você tinha o direito de reclamar. Mas como você está no Sansara, Sansara é isso aí, né? As pessoas vão fazer coisas diferentes do que você acha que tem que fazer, né? E vão se atrapalhar, e vão causar sofrimento. É isso que vai acontecer. Esse é o Sansara, é nesse lugar que a gente está. Não tem jeito de a gente, né, querer uma outra coisa do Sansara. Então, mas aí, então, uma outra forma de se lidar com isso é, né, fazendo uma prática contrária à raiva que brota dessas situações. Mas ainda é antídoto. Outra forma é você observar o que acontece e deixar passar. Ganhar liberdade, assim, não de não entrar em contato com aquilo, mas de ver, de observar como é que surge a raiva que você sente, né? E que você não precisa reagir a ela, você não precisa deixar a raiva informar a sua forma de se expressar, né? Você pode olhar tudo aquilo como sofrimento, por exemplo, né? Não como antídoto, mas de verdade, assim, né? Deixar aquilo surgir, a raiva surgir e passar, e perceber que isso, no fundo, é sofrimento. Para você, para as pessoas que estão sofrendo, estão fazendo aquelas barbaridades que fazem, você, quando reage, sofre também. Esse é o sofrimento, é o sangue de Sansara, né? Então, tem várias maneiras que a gente pode ir lidando com os karmas, não é só não reagir, porque eu não reagir desse jeito assim, eu não, tipo assim, eu não vou tomar Coca-Cola, vou tomar Pepsi, entendeu? É um pouco isso, só que ainda é condicionado, né? Porque é condicionado ao contrário agora. Eu não vou tomar Coca-Cola, mas vou tomar Pepsi, né? Porque eu não sou a pessoa que toma Coca-Cola. Quer dizer, ainda é condicionado. Então, mas são muitas, né, pequenas liberações que a gente vai. E cada uma delas é importante, que eu estava falando para a Juju, né? Que acho que cada uma delas a gente precisa comemorar, porque, afinal de contas, né? A gente tá nisso aqui tantas vidas, pessoal, fazendo exatamente o que o Sansara tá mandando a gente fazer, né? Sansara interno, não estou dizendo externamente, né? Os nossos hábitos estão mandando a gente fazer. A gente segue os nossos karmas há tantas vidas. Cada um que a gente não segue, a gente devia comemorar muito, assim, né? É, é causa de alegria total. O Ed falou, eu acredito que apenas estudando, lendo tanto sobre isso, vejo que hoje pelo menos tem pequenos instantes claros. Com certeza, tipo uns 3 segundos. Mas então, pois é, se a gente nunca ouve falar a respeito dessas coisas, como é que a gente vai, né, adivinhar? A gente não vai. Hoje a gente tem um mérito de vidas passadas muito forte, assim, para nos mostrar, hoje a gente não vai. Então a gente precisa ler, a gente precisa estudar, esse é o primeiro passo. Agora não é suficiente, né? A gente precisa
colocar aquilo em prática na nossa vida. E não é assim, pessoal, um dia, sei lá quando. É agora, né? Agora, a hora que a gente levantar e sair do estudo aqui. É na nossa vida mesmo que a coisa vai acontecer. Com cada coisa da nossa vida. A gente não tem outro tempo, outra situação para viver, né? Para fazer isso. É o que a gente vai vivendo, né? O que vocês acham? Ixi. Gente, só um Acho, minutinho, só um Gê, que a minutinho. gente vai. Posso falar? Só um minutinho, só um minutinho. Precisa. Peraí, pá. Oi, desculpem. Fala, Paty, querida. Não, uma coisa que eu acho que é legal a gente ver é que a gente começa, tudo bem, a gente não tem a realização, mas a gente começa a desconfiar do Sansara, né? Isso é É, uma isso já é uma grande coisa, né? coisa. Pensa. Pensa, pessoal. O quanto que a gente já, né? Já seguiu os nossos impulsos mais idiotas, assim. A gente nem desconfiou que estava errado, né? Que aquilo ia trazer sofrimento. A gente acha muito natural, né? O Diogo tem um ensinamento diário para se treinar, mas o importante é que ele já tem consciência do que acontece com ele. Exatamente. É isso aí. A gente já desconfia, pelo menos, que pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Alguma coisa. E outra coisa muito importante, a gente encontrou com mestres. Isso é muito importante, porque a gente podia desconfiar, a gente pode ter uma insatisfação, uma angústia. Durante muito tempo eu tive isso, uma angústia, assim, que eu não sabia nem de onde que vinha. Mas eu não tinha a menor ideia de como poderia ser diferente, né? Agora, os mestres que a gente encontra, né, todos os que a gente já encontrou, eles têm um caminho apontado para nós, né? Isso é maravilhoso também. Imagina se a gente... Eu acho que muitas doenças psíquicas, né, elas vêm, acho que disso, de uma compreensão qualquer, assim, de um insight de que tá tudo errado, mas sem nenhuma perspectiva de como que podia ser diferente aquilo, né? Fala, Bia. Oi. Eu estou achando interessante, né? Porque antes de eu entrar aqui na live, eu dei uma coisa no Instagram que que mexeu muito comigo. Eu estou assim, exatamente tudo que a gente está conversando, eu estou sentindo. Será que eu reajo? Será que eu não reajo? Ai, meu Deus. Aí estou observando. Então, estou achando bem interessante, assim. É. Eu não sei o que eu vou fazer quando Então, terminar a live. Mas eu estou aqui sofrendo. tem uma coisa importante que é assim, né? É, reagir ou não reagir, não é... É assim, é reagir ou não reagir da forma habitual, né? Então, vamos supor, a gente... Ou de uma forma destrutiva. Vamos supor que em umas determinadas situações a gente sempre reage com raiva. A raiva, gente, não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa para a gente seguir, uma boa, né? Não tem inteligência ali no momento cego de raiva, né? Então, o ponto é, deixa a raiva passar e faz o que tiver que fazer, mas com uma outra motivação, né? O Geshe Pender diz que a raiva ela estreita a nossa mente, né? É como se a gente só visse um determinado conjunto de ações ali, geralmente destrutivas. Geralmente destrutivas. Se a gente puder deixar a raiva passar e imaginar outras possibilidades, é isso que a Lama está dizendo aqui, né? Se a gente se abre para as infinitas possibilidades de movimentos frente a qualquer estímulo, a gente pode ter uma ideia melhor do que as que a gente tem quando a gente está com raiva. Então, não significa não responder de jeito nenhum, mas dar a melhor resposta possível. Se for possível, se não der, melhor ficar quieta mesmo, né? Como diz o Shantideva, se você estiver com raiva, haja como um pedaço de pau. Não com. Teve uma pessoa que falou tão engraçado. Não com um pedaço de pau, como um pedaço de pau. Ou seja, né? Um pedaço de pau não tem nada, né? Um pedaço de pau, né? Se não tiver nada melhor para fazer, melhor é isso, né? Então, assim, um treino vários, não falta oportunidade para a gente treinar. O ponto é que a gente não treina, a gente vai repetindo, né? Que a gente sempre fez. Quando a gente pensa que não, a gente já falou.
puta vida, não acredito que eu fiz isso outra vez. Daqui a pouco, mas não tem problema, porque vai ter uma próxima oportunidade sempre. Sempre vai ter. Aí a próxima a gente faz o voto. Essa vez eu falei o que eu não queria, mas a próxima vez, né? E a gente renova o nosso voto e vai em frente, né? Mas precisa renovar o voto pelo menos, né? Se acontecer alguma coisa diferente do que a gente queria. Podemos seguir? Então vamos. Então, enxergar que temos uma escolha entre permanecermos presentes ou fugir é algo muito poderoso. E é poderoso porque nos oferece a opção de reivindicar a nossa própria vida. E isso significa responder de forma inteligente ao que quer que encontremos. Esse fugir não é necessariamente não fazer nada ou fugir, né, mesmo fisicamente. Às vezes, simplesmente fazer o que a gente sempre fez, né? É um jeito de a gente fugir do desafio de lidar com a abertura, né? Então, é poderoso porque nos oferece a opção de reivindicar a nossa própria vida, a nossa própria vida, né? Não a vida que o nosso karma aponta para nós, né? Isso significa responder de forma inteligente ao que quer que encontremos. O que aconteceria se, enquanto estivéssemos pendurados na rocha, escolhêssemos conscientemente descansar em imobilidade ou quietude, aberta, em vez de entrar em pânico? O que aconteceria? A gente não sabe, né? O que aconteceria? Não é assim, ter uma resposta, outra, já. Mas se abrir e ver o que surge. Às vezes, se a gente realmente deixar aquela coisa sentar, a gente pode dar um plus aqui, pedir ajuda para o lama, né? Pedir as bênçãos do lama naquele momento. Pode ser que surja uma coisa muito diferente, uma ideia muito diferente, né? O que aconteceria se, assim como a Rosemary, voltássemos para a nossa cabana de retiro e nos sentássemos? O exemplo daquela velha mulher cega levanta uma importante questão. Se a gênese da nossa luta está no nosso hábito de rejeitar o estado aberto, o que aconteceria se nos acostumássemos a permanecermos abertos? Ou outro jeito de falar isso, talvez. O que aconteceria se a gente não reagisse automaticamente e não fizesse nada por uns instantes, deixasse a mente se estabelecer no estado natural? O que aconteceria? O que surgiria desse espaço? Né? Não é legal pensar isso? Não é, desafiador, assim? Eu acho um convite essa reflexão, né? A Journalie Fax, ela ensina um programa que chama Grace, né? Muitos aqui já viram esse negócio, esse programa. E uma das coisas no Grace é um método para quem não é amigo do Grace ainda. O Grace é um método de agir de forma compassiva, né? É uma técnica, assim, de agir de forma compassiva. E uma das coisas mais legais que eu acho no Grace é que dentro dele tem esse componente, assim, do não saber, sabe? Tem uma hora que a gente... O C do Grace vou falar o Grace rapidinho. O G é gather your attention. Então, a gente recolhe a nossa atenção. A gente faz essa prática que a gente fez hoje no comecinho. Então, a gente cultiva a presença, né? Essa grounding, né? Depois o R é reconhecer ou relembrar da nossa intenção. Então, a gente, na situação complicada que a gente tiver, a gente se lembra de que a gente quer fazer o nosso melhor, por exemplo. Ou quer agir de forma compassiva, o que seja. Relembrar a nossa intenção. Então, R. O A é sintonizar consigo mesmo e com o outro. Sentir melhor o que está acontecendo. E o C é considerar o que pode ser útil. Nesse C, tem uma hora... O que ela fala sempre, assim, é para a gente... Quando a gente está praticando o C do Grace, eu não sei. Eu não sei. A gente fala muitas vezes para nós mesmos, o que você vai fazer? Eu não sei. O que pode ser feito? Eu não sei. Que é para a gente evitar de trazer receita pronta, sabe? E a gente permitir que o que é para ser feito ali surja na hora, naquela interação. Isso eu acho, assim, super complicado de fazer, mas é maravilhoso. Porque senão a gente fica sempre repetindo as receitinhas que a gente tem, que muitas vezes pode funcionar, muitas vezes pode não funcionar, né? E o que aconteceria se a gente
se abrisse, se a gente falasse, eu não sei. A prática que ela conduz do Gracie é a gente ficar falando, o que você vai fazer agora? Não tem coisa mais afetiva do que isso. Eu não sei. O que você vai fazer agora? Não sei. O que pode ser útil aqui? Não sei. Claro que tem um limite isso, né? Não é que você vai ficar falando não sei para sempre e não vai fazer nada, né? Mas o começo dessa prática do ser, do Gracie, é eu não sei. Porque assim a gente pode ficar na abertura, né? A Joana falou, não é se conter, mas só estar ali e olhar. Isso, né? Não é ficar lutando contra, mas é se abrir, assim. E perceber que a gente está querendo matar o outro, que a gente está querendo, sei lá, xingar a mãe da pessoa no Instagram, não sei aonde. Perceber tudo isso surgindo. Mas a gente não precisa seguir. Eu vou contar rapidinho uma história que o Lama Santen conta sobre esse negócio de seguir impulso, que é maravilhosa essa história. Ele estava num retiro, lá em Viamão, e tinha uma pessoa que estava lá no retiro muito perturbada, assim. Mais do que a gente, um pouquinho mais que a gente, um pouquinho mais perturbada que nós. Mas ela ouvia vozes. E ela dizia que essas vozes estavam mandando ela se matar. Né? Aí ela foi conversar com o Lama, contou isso. Falou, Lama, eu ouço vozes. A gente não ouve vozes, mas a gente sente os impulsos aí, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. São quase como vozes, né? O dela era um pouco mais claro, vamos dizer assim. Os impulsos eram um pouco mais articulados, né? Eram vozes. E essas vozes estavam pedindo para ela se matar ou fazer alguma coisa horrível. Nesse instante, passou na rua, lá em Viamão, lá nos Quintos dos Infernos, não sei nem como é que eles ouviram, um caminhão de ovo, e o cara gritando, vende ovos, vende-se ovos, vende-se ovos, no megafone. Aí o Lama ouviu assim, falou assim, você está ouvindo caminhão de ovo? Aí a moça falou, tô. Você precisa comprar ovo? Ela falou, não. Eu também não. Então a gente não precisa nem responder, né? Então, foi o Guru Rinpoche que mandou aquele caminhão de ovo passar ali, né? Gritando, vende-se ovos, vende-se ovos. Então, assim, deixa o cara acreditar que está vendendo ovo. Caminhão de ovo, emanação de Guru Rinpoche, com certeza. O vendedor de ovo era Guru Rinpoche. Se a gente olhasse, estava Guru Rinpoche lá com o megafone, vende-se ovos. Então, assim, a gente pode comprar ovo se a gente quiser. Ou não, né? Tem sempre essa ou não, assim, né? Mas não é se conter. A gente precisa, porque se conter não funciona há muito tempo, né? A gente precisa olhar para a nossa vontade desganada e deixar aquilo passar, porque a gente também pode ser que a gente precise comprar ovo, né? Mas se a gente quiser comprar ovo, também a gente pode comprar ovo. Entende? Não é a questão do que a gente vai fazer, né? Mas é de onde que essa resposta vai surgir? Vai vir da liberdade ou vai vir da reatividade, né? De comprar ovo, aconteça o que acontecer. Sei lá, a pessoa pode passar vendendo qualquer coisa que eu vou lá e compro, não aguento, me aguento, só ir para comprar qualquer coisa que estiver vendendo, né? Não é assim, né? Aí me fala, eu acho engraçado quando você atua com um professor e sendo na universidade, falar para os estudantes, eu não sei, dá um espaço na galera, pois o figurino manda que o professor cientista tem que saber de tudo, mas esse não sei acaba abrindo mais possibilidades, com certeza. É bonito falar não sei, né? Se um professor fala, eu não sei, mas eu vou procurar. Eu confio mais do que alguém que sempre tem resposta para tudo. Porque, né? Pode ser que a pessoa tenha resposta para tudo mesmo, né? Mas... Nossa, eu lembro o Lama Santen, quando aconteceu aquela polêmica toda com o Dalai Lama, no dia seguinte ele deu uma entrevista, né, para a rádio. Ele falou, não sei o que aconteceu lá. O Lama Santen falou, não sei o que aconteceu. Como é que a gente pode saber tudo, né? Eu não sei. Primeiro, uma baita lição de humildade, né? Assim, eu não sei porque quem pode saber tudo, tá tudo bem, né? Mas eu como professora, tenho a responsabilidade de buscar a resposta em algum lugar, mesmo que não seja agora, né? Agora, nesse caso, esse eu não sei, ele é com a gente mesmo, né? Primeiro, que é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, né? Porque até falar eu não sei pode ser uma resposta pronta. Não sei. Pode ser uma resposta pronta, mas o eu não sei verdadeiro mesmo significa se abrir, né, mesmo? Não é bonito esse negócio do eu não sei? A gente coloca numa posição mais livre, na verdade, né? Dá medo. Ou se dá medo. Por isso que a gente tem um cardápiozão de respostas prontas, né? Porque eu não sei é desesperador. Eu sei disso. Fosse. E especialmente para as pessoas que são resolvedoras, né? Todo mundo espera que você saiba a resposta, né? Se você não souber, aí, assim, caos. Se ela não sabe o que fazer, ferrou, né?
Mas, tipo, sabe, ué. Mas esse eu não sei, ele é mais ainda... É isso, né? Ele é mais interno. Tem essa repercussão externa, mas é mais interno mesmo, né? O que eu vou fazer? O que é o melhor para se fazer nessa situação? A gente pode ter feito ter dado uma saída para aquilo a vida inteira, mas pode ser que um dia a gente fale, putz, eu não sei. Se abre as coisas, né? Se abre pra gente. Vamos seguir mais um pouquinho? Bom, tinta e uma tela aberta. O fato de que nada é certo e, portanto, não há nada em que possamos nos agarrar pode provocar medo e depressão, como diz a Jenny. Mas pode suscitar também o desejo de ser surpreendido, a curiosidade e a liberdade. De fato, alguns dos nossos melhores momentos se dão quando ainda não decidimos o que acontecerá a seguir. Andando a cavalo, vento em nossos cabelos, uma bicicleta, nada além de uma estrada aberta à frente, viajando em uma terra estrangeira onde nunca estivemos antes, tinta e uma tela aberta. Uma máquina de escrever e uma folha de papel. Máquina de escrever é antiga, hein, gente? Mas uma máquina de escrever e uma folha de papel vazia. Apaixonar-se. Quando assistimos a um daqueles faroeste espaguete com Clint Eastwood, faroeste espaguete, não sei exatamente o que se... Mas aqueles faroestes antigos, com Clint Eastwood, sempre o vemos perambulando pelo mundo, sem nenhum lugar em particular para onde ir, sozinho. Qualquer coisa pode acontecer, e não sabemos o quê, mas não ficamos preocupados, sabemos que ele vai saber lidar com o que for. Clint Eastwood, né? Sentimos atraídos por esse tipo de confiança, essa liberdade de movimento, esse jeito de se tornar um com o mundo e com a sua romântica solidão. Com que nos defrontaremos depois? Encontro, separação, perda, surpresa. Meu pai me contou que no momento em que eu nasci, ele foi dominado por uma mistura de deslumbramento, esperança e ansiedade. Ele se perguntou, o que vai ser dela? Meu filho está na casa dos 20 anos e eu ainda fico admirada, excitada e com o coração partido ao testemunhar que seu crescimento em direção à própria vida. Tente encontrar um pai ou uma mãe que não se sinta desse modo. Como é curioso que o amor e a incerteza se unam. A vida é abundante. De fato, a vida é tão comovente, curiosa, triste, excitante, assustadora e agridoce, que às vezes chega a ser insuportável. Mas como seres humanos, nós precisamos nos perguntar, nós devemos rejeitar a abundância da vida? Rejeitar ou não rejeitar, estar aberto, eis a questão. E esse tipo de questionamento nos leva direto ao coração da investigação pessoal e nos ensina a acolher plenamente a nossa humanidade. Não é incrível que a gente terminou um capítulo, pessoal? Já? A gente vai deixar isso aqui para o próximo. Começar semana que vem. Então, esse capítulo de abertura do livro, né? É um convite, né? Pode ser que a gente morra de medo, como disse a Jamie, morra de medo de fazer isso. E a gente pode começar devagar também, a gente não precisa começar com as coisas mais assustadoras, né? Nem com tudo, porque não dá. Mas quando a gente se pegar fazendo uma coisa que é muito óbvia para nós, assim, né? De preferência, escolher alguma coisa que vai magoar alguém, ou que vai doer pra gente, sei lá, alguma coisa que pode, né, ter um efeito ruim. Mas que a gente tem sempre, se pega naquele respondendo a um hábito, né, muito comum e muito óbvio, muito... Os bodhisattvas, né, se diz que o caminho do bodhisattva, ele é um caminho que não segue o senso comum. Tem uma frase um pouquinho antes dessa que a gente pegou agora, que o Lojong fala, a Tamini falou assim, faroeste espaguete, faroeste produzido e dirigido pelos estúdios italianos, muito famosos na década de 70. Ai, obrigada, Tamini. Olha, o Henrique também procurou lá. Faroeste espaguete se refere a uma onda de filmes de western feitos na Itália, acho que na década de 70. Entendi. Faroeste italiano. Aqui com Clint Eastwood, nem imaginava isso. Mas muito obrigada por iluminar nossa ignorância, meninas, meninos. Então, um pouquinho antes ela estava falando de uma frase do Lojong que é não... Como é que é? Não seja previsível, né? É um dos aforismas do Lojong, ó. Ó,
Lojong budista, são os ensinamentos sobre treinamento da mente, né? Diz, não seja tão previsível. Como praticantes espirituais, precisamos ter alguma curiosidade em relação ao desconhecido. Eu já vi outras traduções desse Lojong, dessa frase aí, como sendo, não haja como uma pessoa comum, né? Porque o senso comum, ele não é necessariamente bom, né? Não é necessariamente sábio, né? Então, o caminho dos bodhisattvas, ele pode ser muito invertido, assim, muito absurdo, assim. As ações de um bodhisattva, eu sempre lembro do Lama Lolas contando, acho que, não sei se eu já contei aqui, acho que não. Faz tempo que eu não falo dessa história aí. Ele estava no aeroporto acompanhando um monge, né? Que tinha ido para os Estados Unidos dar ensinamento, acho. Aí eles estavam indo para o aeroporto, acho que na Índia, será? Não sei onde que eles estavam, não sei na verdade, mas era um aeroporto. Aí ele estava indo com uma malinha assim, passou um ladrão, roubou a mala do cara. Saiu correndo, pegou a mala do cara e saiu correndo. E o monge saiu correndo atrás do cara e o lama atrás dos dois, né? E o monge gritando, e o Alan Wallace não conseguia entender o que ele estava falando. Aí teve uma hora que ele se aproximou, que ele conseguiu ouvir o que o monge estava gritando. O monge estava falando assim: eu estou te dando essa mala, você não está roubando essa mala de mim. O monge estava gritando. Vê se isso é uma coisa comum de se fazer, né? A pessoa, qualquer pessoa estaria gritando, para, seu ladrão, xingando a mãe do cara, isso aqui. Mas o monge, ele estava querendo não criar karma para aquele cara, nem para ele, nem para nenhum dos dois. Então, eu estou te dando essa mala, você não está roubando de mim. Estou te dando, né? O Alonso, que quando ele ouviu isso, ele falou, não é possível, né? Ele parou de correr atrás do monge, falou, deixa ele alcançar agora, né? Já que é para isso. Deixa ele alcançar, né? Ou deixa ele chegar perto, pelo menos pro... Então, assim, é uma ação de um bodhisattva, né? Que não é nem um pouco parecido com uma ação comum. Mas é possível, né? É uma das ações possíveis nessa gama infinita assim, de possibilidades de ação, né? Não é bonito isso? A gente pode pensar, isso não é para mim, não vou conseguir chegar nunca. Claro que sim. Claro que sim. Se roubarem qualquer coisa da gente, a gente pode tentar isso. Assim, olha, eu não quero ter essa conexão com essa pessoa, essa conexão negativa com essa pessoa. Eu quero purificar essa relação. Porque quando a gente é assaltado, né? Sei lá, alguma coisa, se estabelece uma relação ali, né, kármica, entre nós e o ladrão, a gente querendo ou não querendo, e possivelmente já é uma relação kármica, na verdade, né? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos supor que não, vai. Vamos supor que não. Mas geralmente é, né? Então existe uma relação kármica lá. A gente quer pacificar aquela relação e acabou. Então, fica com o meu celular é seu, não, né? A gente não deseja o mal da pessoa, que você use com saúde, todas aquelas coisas que as pessoas falam pra gente quando a gente ganha alguma coisa. Fala, Diogo. Estou mutado? Não. Nossa, é muito louco, né? Porque eu tô muito nessa vibe de desconfiar da minha mente. Então, tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu olho assim com uma grande desconfiança. Do tipo, por quê? Eu não sei se assim, é quase uma paranoia, né? Por exemplo, eu sonho às vezes, aí eu fico pensando, por que eu sonhei isso? Isso é kármico. Eu sonhei com tiro, eu vi filme de tiro. Isso é um clichê agressivo. Eu não deveria ter visto aquele filme de tiro. Agora as minhas ações vão ser agressivas, assim. Então, eu fico muito com esse medo de cair nessa paranoia. Então, queria uma dica, né, de você como pessoa sábia, poder me ajudar. Faz isso, Belo, não me faz isso comigo. E a segunda coisa cara, é genial, né, a Lama, porque ela faz ela traz assim essa tensão sobre essa necessidade de reencantamento com algo que ele é óbvio, mas não deveria ser. Então, assim, a gente tem medo do desconhecido e a gente pode ter medo da depressão, mas, assim, se abrir para o novo e para o desconhecido, como uma excitação, é uma prática, né? Que é uma prática de compaixão, é a prática de você olhar e falar o que essa vida, o que vai me surpreender, o que essa viagem com essa pessoa, o que esse desafio. E é que nem a criança faz, né? Você leva a criança assim para ver o mar pela primeira vez, ela fica que nem pinto no lixo. E a gente podia treinar, ver o mar pela primeira vez quando olhar para alguém. Ficar procurando ali uma coisa para se surpreender, para se emocionar. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente já fica muito pré-estabelecido. Exatamente.
Na minha dica. Não, maravilhoso. Então, isso já é um exercício de liberdade, né? Porque, pessoal, também vamos combinar, não adianta nada sentir medo, né? Não vai fazer a coisa ser melhor ou pior. Aliás, vai ser pior, vai fazer ser pior, mas sentir medo do desconhecido não resolve a parada, né? O desconhecido vai se apresentar de qualquer jeito, não é? Tanto faz a gente ter medo ou não. Tanto faz, não, é pior para. Não tanto faz, é pior para nós, né? Então, a alternativa ao medo é essa abertura. Bom, a coisa vai acontecer de qualquer jeito, as coisas vão acontecer de qualquer jeito, né? O que de melhor que eu posso trazer para essa situação e tirar dessa situação também, né? Oferecer dessa situação. E só voltando para aquela primeira colocação que você fez, Diogo, eu acho, da história do filme, né? Da coisa agressiva, eu acho que a gente precisa mesmo cuidar do que a gente põe para dentro da nossa mente, né? Do que a gente se alimenta. Mas, por outro lado, a gente pode fazer isso, né? A gente pode cuidar do que a gente se alimenta, né? Mas, então, esse é um ponto. A gente pode fazer as duas coisas. A gente pode, primeiro, cuidar do que a gente se alimenta. É melhor a gente assistir, sei lá, um ensinamento de algum lama, né? É um tempo mais bem utilizado, assim, né? Vamos dizer. Agora, a gente também pode praticar com filme de violência, né? A gente pode assistir o filme de violência só deixando aquilo nos fortalecer os nossos karmas violentos, né? Ressoar com aquilo. Mas a gente também pode assistir aquele filme praticando. Porque aquilo, vamos supor, os filmes eles podem retratar uma face da realidade, né? Isso muito comumente acontece, mesmo sem querer, mesmo que seja uma ficção, né? Mas possivelmente muitas pessoas passaram por aquilo, tal, muito certamente coisas piores do que aquilo que a gente vê nos filmes, né? A gente pode fazer aquilo praticando, assim, que todos se livrem desse tipo de medo, desse tipo de violência, que haja mais amor, porque, embora seja ficção, a gente pode falar, é uma besteira, é um filme, né? Ou a gente sonha com alguma coisa, é uma besteira, é um sonho. Não é um sonho, aquilo pode acontecer, se a gente tem aquele... O Lama sempre falava isso. Quando a gente tem um pesadelo, a gente não devia acordar e falar assim, é só um pesadelo. Né? Se aquilo provocou medo, provocou alguma coisa, a gente pode pegar aquilo e praticar. Não, aquele karma floresceu na minha mente na forma de um pesadelo. Então, que eu possa me libertar desse karma, que possa haver mais amor, que possa haver mais paz, a gente usa aquilo para praticar. Quer dizer, a mesma coisa daquela primeira vez que você falou de como reagir, né, aos estímulos. É a mesma coisa, assim, a gente sempre tem essa escolha de usar, de não ter contato com aquilo, ou se a gente tem contato, de a gente transformar aquilo numa prática, né? Também. E os karmas, eles não estão escritos na pedra, isso é muito importante. Eles são só hábitos, né? Só são automatismos, que como todo hábito, aquilo se formou para a gente gastar menos energia, né? Nas reações, assim. Então, é sempre o caminho mais fácil para a gente, em termos de energia. A gente não precisa pensar muito, a gente não precisa refletir muito, a gente age daquele jeito, acabou, automatizou, né? Os automatismos servem para isso, não é? Quando a gente começa a dirigir, aprende a dirigir, a gente não sabe, tem que pensar em tudo, que eu vou pisar com o pé esquerdo, depois eu vou pisar com o pé direito, depois eu vou trocar a marcha, depois... Aí daqui a um tempo você está fazendo aquilo lá, falando no celular, né? Automatizou, para você não precisar ficar pensando naquilo. Só que, muitas vezes, esses automatismos não são uma boa coisa, né? Mas eles estão ali para eles podem ser transformados a qualquer momento. Não tem nada que nos impeça de transformar um hábito, né? Se a gente quiser, se a gente tiver consciência deles, né? Então, não é uma coisa, um destino, né? Uma coisa que vai acontecer comigo, não. A gente pode transformar, né? A gente pode purificar, a gente pode transformar em uma outra coisa. Certo, Fufuras? Que tal? Vamos aceitar esse convite da Lama de olhar pelas coisas com alegria, assim, falar, vamos descobrir o que essa vida vai trazer para nós hoje. E o que quer que traga. Cuidado para não ficar esperando que a vida só traga coisa boa, viu, pessoal? Porque não é esse o ponto, né? Vamos nos abrir para o que for, né? E daí o que quer que venha, a gente
que se apresenta com coragem, com destemor. Certo? Topam. Então tá, meus bens, vamos dedicar dos nossos méritos antes de a gente se despedir. E qualquer compreensão, qualquer energia de prática que tenha surgido aqui, que a gente possa que isso possa se traduzir em benefício para nós e para todos à nossa volta. Para os seres que a gente enxerga, para os seres que a gente não enxerga, para os seres próximos, para os distantes. Que a gente possa se alegrar com cada transformação que acontecer. Então, meus bens, boa semana para vocês. Obrigada. Semana que vem a gente se encontra. Um beijo. Obrigada, Gê. Beijo. Beijo, obrigada. Beijo, Gratidão. obrigada. Gratidão, Beijo. Gema. Obrigada, bom dia. Obrigada, Obrigada, Gê. pessoal. Bom dia.